Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é sábado, dia 23 de outubro. Nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro Um Exército de Vencedores, aliste-se já. Nós estamos na quarta semana. Essa semana estamos lendo o terceiro capítulo, a fortaleza de Sião e o descanso de Deus. Ó Senhor Jesus. Isso quer mostrar para nós, o que é a fortaleza de Sião sem anjos. É uma minoria, é a parte mais forte da igreja e é também a parte que defende toda a igreja. Nós precisamos ter clareza a respeito disso. Nós estamos aqui para estabelecer a autoridade de Deus. E a autoridade de Deus visa cuidar. Quando as coisas estão em caos, estão em desordem, Deus não consegue produzir aquilo que Ele precisa. Por isso Ele quer colocar nossa vida em ordem. Mas nós precisamos cooperar com isso, fazendo parte daqueles que ouvem o Senhor. Deus não pode contar com toda a igreja, Senhor Jesus, mas com uma pequena parte, os vencedores que Ele mesmo está gerando, gerando pessoas que estão dando ouvido à sua palavra, estão ouvindo a sua voz, estão sendo direcionados por Ele. Ó Senhor Jesus, isso quer mostrar para nós que a realeza e o sacerdócio, eles estão interligados e eles têm algo diante deles, que é para gerar o apacentamento, gerar o cuidado. Mas quando se fala de realeza, de autoridade, de governo de Cristo, a gente precisa ter clareza. O que isso significa? O que quer dizer o reino de Cristo? O que quer dizer o governo de Cristo? O encabeçar de Cristo na nossa vida. Ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor quer realmente mostrar para nós. O que é a sua realeza? O que é o seu sacerdócio? E mostrar que essas duas coisas estão interligadas e que precisam fazer parte do nosso serviço a Deus. Servir a Deus não é fazer coisas. Servir a Deus é viver na sua presença, é ouvi-lo e obedecê-lo. Que realmente o Senhor possa nos iluminar, fazer sua luz brilhar sobre nós e nos dar cada dia mais clareza a respeito da sua glória, da sua vida em nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Hoje o roteiro de leitura nós vamos ler da página 48, o subtítulo: O sacerdócio e a realeza estão interligados e visam ao apacentamento, até o final desse mês, no subtítulo na página 49. Ó Senhor Jesus. Ler com oração Mateus capítulo 2, versículo 6. Ó Senhor Jesus. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o livro. O subtítulo de hoje: O sacerdócio e a realeza estão interligados e visam ao apacentamento. Ó Senhor Jesus. O livro de Hebreus nos revela que Cristo exerce tanto o ofício de sacerdote como o de rei. Seu sacerdócio é perfeito, pois é segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio foi designado a Cristo quando ele ressuscitou. Além de sacerdote, Cristo foi também designado rei, uma vez que Deus o elevou às alturas, à direita de seu trono, onde Cristo agora aguarda que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Por causa da obra de Cristo, nós temos o sacerdócio, que visa cuidar do povo de Deus, e também a realeza, cujo objetivo é pôr todas as coisas em ordem, para que Deus possa alimentar e apacentar seu povo. Essa é a direção de nosso serviço a Deus. Ó Senhor Jesus. Ao falarmos sobre a realeza, sobre o governo de Cristo e sobre seu reino, precisamos ter clareza quanto ao significado disso. Em Miqueias lemos: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia declara que Cristo, cujas origens são desde os tempos antigos,
desde os dias da eternidade, reinará em Israel. Isso corresponde a Cristo como Filho unigênito de Deus. O versículo correspondente a esse, no Novo Testamento, está em Mateus. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo Israel. Enquanto em Miqueias lemos a expressão reinar sobre Israel, em Mateus temos a expressão apacentar o meu povo Israel. Em outras palavras, reinar é apacentar. Como sumo sacerdote, Cristo apacenta seu povo, seu rebanho. De outra forma, Cristo como rei reina sobre seu povo, colocando todos os inimigos por estrado de seus pés. Ó Senhor Jesus! Devemos aplicar esses dois ofícios hoje, em nosso serviço a Deus. Por um lado, devemos cuidar dos filhos de Deus como sacerdotes, ajudando-os a crescer em vida, a ser sólidos na palavra fundamental e na palavra profética. Por outro, como reis, devemos ajudá-los a tornar-se co-reis com Cristo, exercendo sua autoridade ao estabelecer seu reino na terra. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, é um trechinho pequenininho, né, mas muita informação, muita coisa que a gente precisa realmente dar atenção. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente quer nos mostrar o significado das coisas, para a gente não ser confundido e não confundir a palavra com qualquer coisa. Aqui ele repete várias vezes e a semana já falei várias vezes, né? O Senhor já falou 2, 3 vezes sobre colocar em ordem as coisas para Ele poder nos apacentar, Ele poder cuidar de nós de maneira adequada, Ele poder nos suprir as nossas necessidades, né? Um filho que mora com o pai está ali, né? O que o pai está comprando, né? Está vendo ali, está conversando com o filho, está vendo o que precisa. Agora um filho que mora longe, né? Um filho, por exemplo, que vai estudar, tem que morar em outra cidade, né? O pai pode pagar ali o aluguel, dar um dinheiro para o filho estudar e tal, mas a necessidade, o filho tem que passar para o pai tem que estar ali atento, tem que estar indo ali, porque ele está longe. Ó Senhor Jesus! E é isso que a gente precisa realmente perceber. Nós estamos perto ou nós estamos longe, né? O Senhor, Ele cuida quando a gente coloca as coisas em ordem. Para as coisas estarem em ordem, a gente precisa estar junto do Senhor. Então, isso que Ele mostra para nós. E como eu falei na semana, tem várias frases que foram repetidas, a gente tem que ver a força dessa palavra, dessas frases, e buscar a realidade de Cristo. E só no dia de hoje, Senhor Jesus, Ele repetiu novamente o que a gente já viu durante a semana, essa questão de Cristo cuidar, Ele tem que botar as coisas em ordem para nos alimentar, para nos apacentar, para nos direcionar. Mas Ele botou 2 frases que são parecidas aqui, né? Ele falou que a questão de cuidar do povo, alimentar, apacentar, né? Reinar, elas estão juntas, e essa tem que ser a direção do nosso serviço a Deus. E depois ele fala praticamente a mesma coisa, mas ele fala assim, devemos aplicar esses 2 ofícios, né? O da realeza e o do sacerdócio, hoje em nosso serviço a Deus. Então ele mostra que a realeza, né, e o sacerdócio tem que ser a direção do nosso serviço. E depois ele fala que a realeza e o sacerdócio tem que estar aplicado no nosso serviço. Então, o que isso quer dizer? Para servir a Deus de maneira adequada, o sacerdócio e a realeza tem que estar no meu serviço a Deus, tem que estar constituído em mim. Eu estou aqui para servir é cuidar, e a realeza é a autoridade de Deus. A autoridade é para cuidar também, é para apacentar, né? Como alguns irmãos sempre falam para nós, né? É apacentar, não é para sentar a par. Ó Senhor Jesus, é realmente para cuidar, né? Então precisa da questão da autoridade do Senhor, precisa também da questão do cuidado, né? O cuidado visa crescimento de vida, tem que gerar algo, tem que gerar uma solidez. E como a gente viu durante toda a semana, tem que gerar em nós o quê? Eu sair do leitinho espiritual, do que é básico, para começar a estar apto a comer alimento sólido. Ó Senhor Jesus, quem come leitinho, né, quem está tomando leitinho ainda, né, o bebê, ele só toma leite. Qual a opção que ele tem? É leite, 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 e se não quiser leite, tem leite. Ó Senhor Jesus, né? Mas quando
começa a comer alimento sólido, começa a ter outras opções. Senhor Jesus, né? A mãe está fazendo todo dia arroz, feijão, né? Uma carne, aí tem um legume, às vezes troca o cardápio, bota um macarrão, às vezes tem um angu, às vezes é um ensopado. Então cada dia tem uma coisa, mas de vez em quando eu pergunto: e aí, o que você está a fim de comer? Opa, eu gosto de comer isso e isso, você pode fazer isso e aquilo? Ó Senhor Jesus. Então assim, o crescimento de vida, ele abre para nós mais experiência com o Senhor, ele abre para nós mais possibilidades, mas a questão é, eu estou usando isso para ganhar mais de Cristo ou não? É o que ele está mostrando para nós. Existe a realeza e o sacerdócio, mas ele tem um objetivo. É que Deus quer mostrar a importância disso para você ir em direção a isso. Ó Senhor Jesus, né? E por outro lado, ele mostra que ao servir o Senhor, você tem que aplicar. Então Deus está te direcionando algo e você tem que aplicar esse algo para realmente isso gerar Cristo. Então Cristo é o nosso alvo, porque Cristo ele é tanto o sacerdote quanto o rei, Senhor Jesus. E ambos os ofícios foram aplicados a Cristo na ressurreição. Por isso ele mostrou para nós a diferença aqui entre o que foi falado lá no Velho e o que foi falado no Novo. Então ele mostrou para nós que no Velho, né, ele mostrou que o que tem de semelhança no Velho Testamento fala de reinar sobre Israel e no Novo Testamento fala de apacentar. Então ele mostrou, reinar é apacentar. Amém. A gente tem que ganhar isso. Reinar na igreja é apacentar, é cuidar. Mas não é cuidar no sentido de um pastor segundo o padrão que a gente aprendeu. Não, o pastor é aquele que está lá na frente, terno, gravata, ele vai liberar uma palavra. Não, aqui é o pastor na função. Geralmente cuidar, ensinar, educar, perder a noite de sono. Senhor Jesus, é um pai e uma mãe. É cuidar mesmo. Então, nessa questão de função de pastor, não é uma questão de estudar, de ter diploma, isso e aquilo. Mas é uma questão de você ir cuidando. Mas existem níveis de cuidado. Ah, irmão, como é que eu vou cuidar de 50 irmãos? Calma aí. Comece primeiro cuidando da sua casa. Você, em primeiro lugar. Né? Se você não come, não se alimenta. Se você não sabe aonde você está indo, como você vai levar outras pessoas lá? Né? Então você tem que se alimentar. Esposa, né? Esposa, marido, cônjuge, né? Filhos. Aí depois vai pegando as pessoas ao seu redor. Né? Grupo familiar, aí começa reuniões da igreja, e aí vai. Então o Senhor, Ele é que vai nos dando essa capacidade, mas eu tenho que conhecer a Bíblia toda, tenho que saber falar tudo. O Senhor fala, eu criei, por isso é que eu falei. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é crer. Hoje tem muitos irmãos que têm dificuldade de cuidar, mas onde está a dificuldade desse cuidado? Está no crer. Amanhã, a gente vai ver o exemplo de Davi. Davi, ele era alguém que cuidava de ovelhas. Ele creu que essa era uma responsabilidade dada por Deus e Deus ia supri-lo para poder cumprir isso. Só que, por Davi ter esse coração, ele foi desprezado. Senhor Jesus. Por ele ser simples, por ele cuidar de algo simples, com toda a dedicação, ele foi desprezado. Né? A gente vê ali que Samuel chegou na casa de Jessé e falou, olha, um dos seus filhos vai ser constituído rei. Ele apresentou os filhos. E aí, aos olhos de Samuel, não, esse aqui é bom, é forte, grande, bonito e tal. Você falou, olha, Deus não vê como vê o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Ela, não é esse, não é. E aí Samuel podia ter virado as costas e ir embora. Olha, o Senhor está errado, ele falou que o filho está aqui, os filhos acabaram. Mas não, ele falou, não, Deus não me mandou aqui à toa. Por isso eu preciso ter clareza a respeito da palavra. Quando Deus fala algo comigo, quando Deus me revela algo, quando Ele me mostra algo, quando Ele me constitui de algo, não é à toa. Então eu preciso realmente aplicar essa palavra. Mas como que eu vou fazer isso? Crendo. Então o que Samuel fez? Jessé, por acaso acabaram-se todos os seus filhos? Porque Deus mandou aqui, não foi à toa. Aí ele falou, não, tem um aí que apacenta ovelha. Senhor Jesus. E aí esse aqui tinha o coração. Ao cuidar das coisas de Deus, ele desenvolveu o coração de Deus. Então hoje não é uma questão de capacidade, Deus vai capacitar, isso a gente vai ver melhor amanhã. Mas é realmente o que ele está mostrando para nós. Os ofícios de Cristo. Mas quando ele mostra lá no Velho Testamento, ele mostra que
de Judá ia se levantar aquele que ia reinar, mas a origem dele era desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A gente vê isso através de Cristo como o Filho unigênito de Deus. Ele era o Filho único, o único que foi gerado ali de Deus através do Espírito. Cristo teve um nascimento todo especial, ele era o unigênito, o único, Filho único. Mas depois, quando ele morre e ressuscita, né, a ressurreição mostra a aprovação de Deus aonde? Na humanidade. Quando Cristo, como ser humano, ele cumpriu os requisitos de Deus, sofreu, passou por tudo aquilo ali, ó Senhor Jesus, foi em obediência. Ele não fez para aparecer nas manchetes, né, para ficar famoso, nada disso, para ter um belo discurso. Não, ele fez para cumprir a vontade de Deus. E aí, através da sua ressurreição, aí sim, ele foi colocado como sacerdote e rei. Ó Senhor Jesus. Antes não. Ele não nasceu na tribo de Levi para ser um sacerdote, nasceu na tribo de Judá. Senhor Jesus. E mostrou, e Judá não era uma cidade de milhares, né? Não era uma grande cidade. Mas o Senhor foi e deu para Judá essa honra, né? Ela não é a menor, mas dela vai sair o guia para apacentar o meu povo. Ó Senhor Jesus. Mas Cristo só ganhou esse status, né, de sacerdote e rei após ser aprovado na humanidade. E hoje da mesma forma. Hoje todos nós somos filhos de Deus aonde? No Espírito. Mas Deus, ele quer ganhar o nosso ser, ele quer mudar a nossa estrutura. Hoje eu sou filho de Deus só no Espírito. Se eu não viver no Espírito, não tem como. Mas eu preciso começar a receber Deus na minha alma, transformar o meu ser. A minha alma é aquilo que eu sou. Minhas manias, né, meus hábitos, e essas coisas têm que começar a mudar. Ó Senhor Jesus. Porque Cristo foi aprovado no seu ser humano. Porque Deus, na pessoa de Cristo, ele se tornou homem. Ele veio como homem, para o homem poder entender quem é Deus. Por isso que ele mostrou, olha, a minha obra é levar vocês a crerem naquele que me enviou. Ó Senhor Jesus. Então a obra de Cristo é levar as pessoas até o Pai. E ele veio revelando isso para nós. Ele mostrou aqui no livro de Hebreus, mostra Cristo como sacerdote e rei. Ah, irmão, mas eu li o livro aqui e não vi muita coisa. Mas você tem a Bíblia, você tem o livro de Hebreus. Lê com esse foco, lê procurando ali o sacerdócio e a realeza de Cristo, você vai achar. Então o livro aqui é para dar um start. É para te mostrar algo, é te dar uma direção. Agora você tem que buscar. É o que ele mostrou aqui. Falou de realeza e falou de sacerdócio. E esse tem que ser o alvo. E também ele mostrou que sacerdócio e realeza tem que ser aplicado no seu serviço. Então tem que ser o alvo do meu serviço e tem que estar acontecendo no meu serviço. E como que eu vou fazer isso? Trazendo a realidade de Cristo. Então, essa realidade de Cristo, e isso que eu preciso perceber. Quando ele falou que a origem de Cristo era antes da eternidade, mostrou, olha, Cristo vai vir de maneira especial. Por isso que Cristo veio como o unigênito. Ele não nasceu do pecado, Senhor Jesus. Ele nasceu de uma forma especial, foi gerado através do Espírito Santo. Mas ele não ficou aí. Ele teve todo um viver, experimentando o viver humano, sendo transformado e obedecendo. Então ele mostrou para nós como homens. Nós já cremos no Senhor, já somos salvos, temos o Espírito Santo, assim como Jesus tinha. Mas em Jesus tinha uma disposição a mais de obedecer, de cumprir a palavra. E é isso que Deus quer produzir em nós. Por isso que mostrou, olha, eu tenho que perceber que ao falar de realeza, de governo de Cristo sobre o reino, eu tenho que ter clareza do que significa. Ó Senhor Jesus. Por isso que o significado real disso tudo é levar crescimento, é cuidar, é exercer, não é a minha autoridade, é a autoridade de Deus. A autoridade o homem usa para oprimir, para julgar, para aparecer, para mandar. A autoridade de Cristo é para uma coisa só, cuidar, apacentar, não é para sentar a pá. Ó Senhor Jesus, é realmente para estabelecer seu reino. Mas qual a importância de estabelecer o reino de Cristo? É colocar as coisas em ordem. Hoje está tudo um caos, a gente amanhece de um jeito, vai dormir de outro. Senhor Jesus, as coisas estão ali, e agora? Mas ele mostrou, olha, eu tenho que ter um objetivo, colocar tudo diante de Deus para que Deus possa cumprir a sua vontade. É assim que ele nos alimenta, é assim que ele nos limpa, e é assim que ele cuida de nós. Apacentar, cuidar de ovelhas, não é fácil. Tem que conduzir, tem que limpar,
tem que aparar os pelos, se crescer demais fica ruim, se cortar demais ela vai ter frio. Ó Senhor Jesus, tem que conduzir as águas, tem que levar os pastos verdejantes. Mas às vezes quando a gente pensa em pastos verdejantes, a gente pensa aquela imensidão de grama tudo verdinha, né? Aí ali a ovelha vai comer e tal. Não, às vezes o caminho é difícil. Meus irmãos já mostraram para nós, né, como que Deus ele é sábio, né? A região ali onde Israel tinha que ser apacentada, as ovelhas são levadas a comer pasto verdejante, mas um lugarzinho bem especial está entre as pedras. Ó Senhor Jesus. Então Deus, ele manda o orvalho vai na pedra, a pedra acumula um pouco ali, e ao redor das pedras é que nascem umas graminhas. E aí o pastor tem que saber aonde estão as graminhas que já brotaram. E aí as ovelhinhas vão lá e comem essa graminha nas pedras. Ó Senhor Jesus. É assim que ele leva. E é assim que também leva elas águas. Não pense que você vai chegar, poxa, estou agora na vida da igreja, Deus vai me levar a um pasto infinito. Vai me levar a um lago bem tranquilo e calmo. Né? Ó, cuidado, se a água está muito calma, pode ter um crocodilo por ali. Ó Senhor Jesus, não, mas o pastor sabe o melhor lugar, onde você vai conseguir água fresca, onde você vai conseguir os pastos verdejantes, e o pastor está ali cuidando. Ele é o nosso pastor. Por isso que ele quer estabelecer o seu reino. No reino dele não tem perigo. Né? No reino não tem ameaças ao redor. Né? No reino dele tem paz, tem alimento, tem cuidado. Por isso que ele quer estabelecer todas as coisas, ele quer colocar em ordem para cuidar. Por isso mostrou, olha, tenha clareza do que é o reinar de Cristo. Né? Hoje as pessoas querem estabelecer uma autoridade absoluta. Não, aqui tem que ter liberdade de fazer isso, fazer aquilo, como eu já compartilhei aqui, né? Alguns são a favor do governo, mas vê que o governo não tem tanta liberdade assim, tem muita falcatrua, muita coisa acontecendo e impedem que o governo avance. E quem é contrário vai falar, não, ele está fazendo tudo errado, tem que tirar ele de lá e botar o fulano de tal. Então hoje as pessoas estão querendo um governo totalitário, mas ainda é do homem. O homem sempre vai prejudicar o outro. Mas se a gente entregar diante de Cristo, ele vai trazer tudo de maneira normal. E quando Deus coloca em ordem, o alvo de Deus são as pessoas. Algumas pessoas, né, o ser humano, ele quer dominar sobre o outro para que ele tenha, ele tenha privilégios. Agora Deus quer dominar sobre nós para que nós tenhamos privilégios. E Ele quer realmente acabar com tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que pode nos atrapalhar. Por isso que no início do Velho Testamento estava mostrando a questão do unigênito de Cristo. Olha, Ele vai vir, Ele vai exercer a autoridade de Deus, Ele vai cumprir toda a obra. Mas Ele não ficou nisso, Ele se tornou o primogênito, Ele venceu como homem para abrir para nós, Senhor Jesus, essa entrada. Se Cristo ficasse como unigênito, só Ele ia ter autoridade, só Ele ia ter o poder, Senhor Jesus. E ia ser extremamente limitado, né? Onde Ele estivesse ali, você ia ter que ir lá e pronto. Agora, como Ele se tornou primogênito, o primeiro, e hoje Ele está na eternidade, Ele se tornou ilimitado. E hoje Ele abriu para nós tudo isso. Mas eu preciso ser encabeçado nele, porque eu tenho meus próprios interesses e eu posso ser enganado. Eu posso ser enganado pelas minhas próprias cobiças. Mas aí entra o exercício do Espírito, entra o ofício do sacerdote, né? Levar as pessoas na presença de Deus, levar a crescer, levar a ser sólido na palavra, tanto fundamental quanto profética, né? Entender o que o Senhor está falando, como ser rei, ter a autoridade de Deus, levar algo que a pessoa, olha, opa, não tinha como ele tocar nesse assunto se Deus não estivesse direcionando ele. E é isso que o Senhor quer mostrar para nós. Reinar é cuidar, é apacentar, é colocar em ordem, colocar no lugar, para que Cristo possa nos levar para a glória. Deus, Ele não separou uma glória para nós, Ele nos dá a glória dEle. Ó Senhor Jesus, mas isso é em obediência. Eu não posso tomar o lugar de Deus, eu preciso me colocar diante dEle. Então Cristo, Ele está aqui, né, nos mostrando a direção de tudo, para que nós possamos aplicar isso em nós, no nosso viver, no nosso serviço a Deus. Cuidar para poder crescer em vida e através da vida exercer a autoridade de Deus. Então o Senhor está nos dando as ferramentas que nos ajudam, né? Irmãos que vão nos ajudar, né? Os livros que estão trazendo para nós tanto significado,
mas eu preciso me atentar à palavra que Deus está falando. Né? Essa pequena frase aqui chama muita atenção. Falar sobre realeza, sobre o governo de Cristo, sobre o reino, você precisa ter clareza. Qual o significado disso? Ó Senhor Jesus, é realmente Deus, Cristo colocar os inimigos debaixo dos pés, né? Colocar tudo debaixo dos seus pés, para que Ele possa governar, para que Ele possa, mas não com a autoridade do homem, para benefício próprio, para isso aquilo, não, mas é para benefício nosso. O inimigo de Deus está causando um caos, está querendo tirar as pessoas da presença de Deus, engana, mostra uma vantagem, né? É como a gente tem aquele ditado, né? Dá com uma mão e tira com a outra. Só que o inimigo ele dá com uma mão e tira com as duas. Ó Senhor, você vai perder muito mais. Mas o Senhor não. O Senhor ele vai nos dar algo, mas a gente precisa se esforçar. Como mostrou aqui, né? Tem que aplicar no seu serviço. Tem que ter o alvo do seu serviço. Se você não tem meta, se você não sabe o que realizar diante de Deus, Senhor Jesus, qualquer coisa serve. Mas quando você tem uma meta clara, ó Senhor Jesus, você vai trilhar o caminho que o Senhor preparou. E é isso que Ele quer nos mostrar. Ele quer nos iluminar quanto a isso. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.